A deputada Marina Elou, da Rede, foi quem propôs o assunto. 42 parlamentares da casa assinaram o projeto de lei e o repórter Andrei Matos conta mais detalhes de quais são as regras se a lei for também sancionada pelo governador Tarcísio. Pois não, Andrei? Uma questão que vem cada vez mais sendo abordado pelos poderes legislativos aqui do Brasil. Dessa vez aqui em São Paulo, como você disse, a Câmara, aliás, a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo aprovou então esse projeto que restringe aí a utilização, proíbe a utilização de celulares e também de dispositivos com acesso à internet. Então, relógios, aquele relógio digital que tem acesso à internet, tablet, jogos que tenham acesso à internet estão dentro aí desse projeto que foi aprovado pela LESP de proibição de uso, seja dentro da sala de aula, quanto também nos horários de intervalo e de recreio. Nesse projeto que foi aprovado aqui em São Paulo, existem duas exceções. Uma delas é quando o professor considera de que a tecnologia, o celular, o dispositivo, ele é necessário para a aprendizagem e também pessoas com deficiência que necessitem de utilizar o celular, enfim, para poder utilizar aí dentro da sala de aula. E esse também é um projeto que está em tramitação no Congresso Nacional para que se seja uma lei nacional aí de proibição dos celulares no ambiente escolar. Muito obrigado, Andrei. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes recebe nesta segunda-feira, 18 de novembro, a educadora Rebeca Rios. Ela que é porta-voz especialista do Quizzes Brasil. Rebeca, muito bom dia. É um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigada, bom dia. Um prazer. A discussão sobre celular em sala de aula não é de hoje. Já desde que os smartphones chegaram e mudaram a realidade do mundo, se discute sobre o papel dele também na educação, seja para tirar o foco do aluno, seja para auxiliar nas tarefas do dia a dia. Você entende que essa lei vai para qual direção? A de tentar evitar que o aluno tenha um desvio de atenção na aula ou a que acaba atrapalhando o uso da tecnologia na sala de aula, Rebeca? Eu acho que a lei foi sancionada de uma forma muito clara, no sentido de que a proibição é para usos que não tem nada pedagógico. E aí o professor vai continuar podendo usar esses dispositivos para ter o ganho da tecnologia dentro de fins pedagógicos também. Mas eu acho que o ganho é da gente ter algum tipo de regulamentação, porque estava muito solto, né? E aí as crianças perderam concentração, perderam capacidade de foco, ficavam extremamente distraídas, deixavam de socializar durante o horário do intervalo, porque fica cada um no seu smartphone. Então isso traz grandes ganhos, ao mesmo tempo que o professor não vai banir os dispositivos da sala de aula, porque ele pode continuar usando para fazer atividades gamificadas, para fazer atividades que usem a tecnologia e ensinar os alunos a usarem isso com responsabilidade. Hoje, nós, adultos, quando ficamos sem o aparelho celular, começamos a ter praticamente uma crise de ansiedade. Parece que está faltando algo no corpo. Essa é uma forma também de não deixar os próximos adultos sofrerem essa mesma ansiedade, essa mesma angústia por estar apenas distante de um aparelho tecnológico? Com toda certeza, né? A tal da nomofobia, né? Que é a gente estar sem o celular e a gente ficar meio em pânico. A gente precisa tomar esse cuidado, porque as crianças, os adolescentes principalmente, eles ainda estão numa fase de desenvolvimento. E desenvolver um vício a um aparelho, a um dispositivo, é muito mais danoso para uma criança, para um adolescente, do que para um adulto. Então, por isso que tem que ter esse cuidado. Eu estive em sala de aula muitos anos, e nos últimos anos eu vejo os alunos tendo crise de abstinência, porque estão longe dos dispositivos, de telas, de videogame, de tablets, enfim, de outras coisas. Então, por isso que precisa ajudar essas crianças, esses adolescentes a se regularem ali, né? Para eles não criarem esse vício e não deixarem de passar por todas as fases de desenvolvimento. Nós estamos conversando com a Rebeca Rios, educadora especialista na área de educação do Quizzes Brasil, falando sobre a lei aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo,
pretende proibir o uso de celulares, smartphones e outros dispositivos eletrônicos no ambiente escolar, exceto quando for para alguma atividade pedagógica. Agora, Rebeca, as escolas estão preparadas para esse tipo de fiscalização, para esse tipo de armazenamento? Não corre o risco de sobrecarregar ainda mais os professores que hoje já estão fiscalizando também, claro, isso é parte da atividade, a conduta, o comportamento daqueles alunos. Mas não corre o risco de ser uma função a mais para um professor que já está sobrecarregado? Esse é exatamente um tema que vem sendo debatido dentro da área dos professores, ali com o sindicato de professores, porque existe esse risco, né, esse medo. O que é bom da lei é que muitos pais liberam o celular, dão para crianças, muito jovens ainda, com 8, 9 anos, já tem um dispositivo próprio ou relógio, e aí as crianças não têm nenhum tipo de regulamentação. A partir do momento que isso virou uma lei, existe uma concepção de que talvez haja mais consciência das famílias para não mandarem esses dispositivos ou para instruírem os seus filhos de como que eles devem utilizar esses dispositivos em sala de aula. Então, para o professor, tem que ficar muito claro como que isso vai ser fiscalizado, quais que vão ser as penalidades, como que isso vai ser lidado, porque isso não está claro no projeto de lei. Talvez quando a lei for sancionada, talvez fique mais evidente como que vai ser o cumprimento dessa lei, né? Mas isso não pode servir também de motivo para o professor deixar de usar a tecnologia, né? Ele fala, agora eu vou tirar tudo. A gente tem uma tendência a ser meio 880, né? Então, eu não vou usar mais nada, eu não vou fazer mais nada, porque a tecnologia ajuda o professor, inclusive, né? Por exemplo, existem plataformas que o professor consegue acompanhar o desenvolvimento dos alunos de como que ele está indo, se ele está indo bem, se ele está com dificuldade, sem precisar ele ficar corrigindo milhares de atividades. Então, a tecnologia também ajuda o professor. Por exemplo, no Quizzes, a gente dá relatórios personalizados sobre cada aluno. Isso é um ganho para o professor. Então, precisa ficar muito claro qual que vai ser a obrigação do professor, da escola, e essa parceria com a família. Eu acho que muito mais do que regular o celular na escola, a gente vai ter uma regulamentação como sociedade. As famílias precisam aprender a regulamentar elas mesmas. Você falou dos adultos, a gente quando fica sem o celular, então a gente precisa aprender a se regular para a gente poder ajudar também os nossos filhos a fazerem o mesmo. Existem casos também de pais que às vezes exigem que o filho mande uma mensagem no intervalo, que tentam manter essa comunicação para que eles, pais, fiquem mais tranquilos. Isso é uma realidade também nas escolas, não necessariamente o aluno que está ali, de certa forma, distraído no celular, mas ele é orientado a mandar mensagens para os pais. A educação dentro de casa também vai ser necessária depois de uma lei dessas aprovadas, Rebeca? Eu acho que com toda certeza. Eu acho que mais do que a gente, né, o que acontece hoje, as crianças crianças e adolescentes estão ficando viciadas no celular, no tablet, enfim, em dispositivos móveis. Tempo de tela está exagerado, está trazendo uma porção de malefícios para essas crianças e jovens. E aí os pais querem que alguém faça alguma coisa, né? Então a escola precisa resolver isso, terceirizar para a escola. Não dá para terceirizar exclusivamente para a escola. Claro que a criança ou adolescente, ele passa muito tempo do dia dele na escola, mas esse hábito precisa começar a ser transformado dentro de casa. Os pais precisam começar a regulamentar o tempo de tela que o filho e a filha vai ter disponível em casa, para quando ele chegar na escola, não ser um processo tão doído, não ser um processo tão sofrido. E outra, as escolas, os filhos estão bem cuidados, não tem essa necessidade do filho mandar mensagem para o pai, falar que está bem. Eu até entendo depois que sai da escola, às vezes vai pegar um ônibus, uma carona, alguma coisa assim, então mantém os pais informados ali. Mas eu acho que durante o período da escola não tem necessidade de falar com os pais. Eu, pelo menos, não sei você, mas eu, pelo menos, não falava com os meus pais enquanto eu estava na escola e deu tudo certo. Todos nós sobrevivemos e seguimos a vida normalmente, né, Rebeca? Nós conversamos com a Rebeca Rios, educadora especialista do Quizzes Brasil, aqui no nosso Manhã Bandeirantes, a quem agradecemos muito pela conversa,
por tudo que nós aprendemos também, Rebeca, e espaço aberto para nós discutirmos novamente o assunto. Afinal de contas, ainda tem muito a se falar sobre educação e tecnologia nesse país e aqui no estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, viu, Rebeca? Obrigada.